capítulo 6, versículo 12 em diante. Gênesis, capítulo 6, versículo 12 em diante. O tema da mensagem dessa noite é a cronologia de uma tragédia. A cronologia de uma tragédia. Todos encontraram? Vou começar a ler o texto bíblico. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Aí diz a Noé: agora você faz uma arca de tábuas de cipreste, nelas farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás: de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30 côvados. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que se vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservarem vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come. Ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Vamos orar ao Senhor para que o Espírito Santo nos dê discernimento dessa palavra. Feche os teus olhos, cobre a tua cabeça. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e eterno Pai, que privilégio é poder estar aqui nessa noite. Que privilégio é poder ouvir a tua voz. Que privilégio é poder proclamar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, dos mistérios que permaneceram ocultos dos séculos passados, mas que aprova o Senhor revelar a tua igreja nesses tempos. E nós estamos aqui para receber o alimento da alma, o alimento do Espírito, que é a tua palavra, que é a verdade. Fala-nos nessa noite, fala ao teu povo, à tua santa igreja, para que o teu povo experimente mais ainda de um relacionamento íntimo com o Senhor. Usa-me como teu pastor, como teu servo, inspira-me, capacita-me, dá-me sabedoria para que eu possa proclamar o teu evangelho, para que eu possa proclamar a tua palavra com verdade, que só assim o Senhor é glorificado. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos amados, Igreja Santa de Jesus Cristo, todos nós conhecemos a história de Noé. Eu disse isso aqui domingo passado. Mas a história de Noé, cada vez que nós abordamos, Deus faz com que a gente experimente coisas diferentes. Tire exemplos que vamos colocar em prática no dia a dia da nossa vida. Esse homem recebeu de Deus a responsabilidade de desenvolver um projeto grandioso. Eu digo um projeto desafiador. Por que desafiador? Por que grandioso? Porque você imagina que esse homem recebeu a ordem de construir uma arca, que ele nem sabia o que era arca, numa região que não tinha mar nem rio, nem lagoa, não tinha água. Então ele não sabia o que era arca, ele não sabia os detalhes, sabia só as medidas. Depois Deus deve ter lhe orientado. Então, Noé recebeu de Deus as instruções para construir a arca nos mínimos detalhes. Não questionou Deus, não perguntou a Deus como seria o uso da arca, não foi curioso, ele simplesmente obedeceu.
Agora você imagina o constrangimento de Noé ao ser questionado pelos vizinhos. Joé, chegou um carregamento de madeira. O que é que você vai fazer com tanta madeira, Noé? Construir uma arca. Aí o vizinho perguntou, o que é arca? Não sei, mas Deus mandou eu construir. Ele vai derramar chuvas e dilúvio. O que é chuva? Também não sei. O que é arca? Não sei. Por que tem que construir a arca? Porque Deus mandou construir. Imagine como esse homem sofreu sendo alvo de gozação dos seus vizinhos. Como nós muitas das vezes sentimos hoje. A verdade, meus irmãos, Igreja de Jesus, é que Deus queria reiniciar o mundo outra vez. Dar um fim àquela geração perversa que se estabeleceu na Terra e recomeçar tudo de novo. Deus, devido à perversão dos homens, não tinha mais nenhum prazer em olhar para a terra. Deus olhava para a terra e sentia desgosto. Deus olhava para a terra e só enxergava Noé e a sua família. Noé, que era um homem justo e fiel. Olha a importância de você ser justo e fiel. A importância de você ser obediente a Deus. Então foi este homem aqui a quem Deus passou todas as diretrizes da construção da arca. O comprimento, a largura, a altura, o tipo de madeira que ele deveria utilizar. Havia um grande desafio para este homem. Imagine você no lugar de Noé, pois ele não era engenheiro, Noé não era engenheiro, não era construtor naval, nunca tinha construído nenhum barco. Eu conheço gente que disse que crê em Jesus, que é um abençoado, que é um eleito. Se você pedir para ele fabricar um barquinho daqueles de papel, a gente rasga a folha do caderno e dobra e faz aquele barquinho, ele vai dizer, mas dá muito trabalho, não tenho paciência para isso não. Agora imagine esse homem que recebeu a missão, a incumbência de construir uma arca gigantesca. Esse homem em nenhum momento disse, Deus, eu não sei fazer isso, eu não sei nem para onde vai essa história, eu não tenho a mínima condição de executar essa missão. Ele não diz isso em nenhum momento. A verdade da Bíblia é que Noé fez tudo conforme Deus determinou. Eu pergunto, você tem feito tudo conforme Deus determina? Você tem obedecido a Deus de uma maneira que ele é honrado, que ele é glorificado? O que é que você tem feito com o que Deus tem te confiado? Você tem sido fiel a toda a prova? O segredo que eu quero passar para a igreja nessa noite é que quando você não tem nada, Deus multiplica, Deus cria. Quando você não tem nada nas mãos, Deus cria. Quando você tem pouco nas mãos, Deus multiplica aquele pouco. Grave essa verdade na tua mente e no teu coração. Quando você não tem nada, Deus cria. Quando você tem pouco, Deus multiplica um pouco. Isso é importante. Eu pergunto, diante dessas verdades que eu proferi até agora, você prefere confiar em Deus ou se deixar levar pela lógica do homem? Porque o homem é cheio de lógica. Não, eu acho isso, eu acho aquilo, ele quer ser mais importante do que Deus, ele quer ser mais sábio do que Deus, ele quer ser mais poderoso do que Deus. Por isso Deus não aceitou quando Davi fez o censo dos seus soldados. Davi um dia resolveu contar quantos soldados tinha para saber o poderio do seu exército, para se vangloriar do que ele tinha, e Deus não aceitou esse censo. Então você que gosta muitas das vezes de olhar as coisas de Deus com um olhar natural, esquece. Guarda a calculadora, guarde os controles, as planilhas, porque se você não fizer isso, você vai ficar louco. Porque as coisas de Deus, meus irmãos, elas são sobrenaturais. O que Deus faz foge à compreensão humana. O homem natural não pode compreender. Olha, em toda a história da humanidade, sempre há um momento na vida de cada um de nós que Deus envia uma arca para salvar o seu povo. Em toda a história humana, sempre há um momento que Deus envia a sua arca. Nós precisamos crer obstinadamente nessa verdade. A nossa vida está nas mãos de Deus. Diga, a minha vida está nas mãos de Deus. Repita aí. Diga com fé, com força. A minha vida está nas mãos de Deus. Amém. O velhinho Noé levou 120 anos construindo a arca. Ninguém ajudou,
ninguém creu no seu testemunho, zombavam, escarneciam, mas nada disso abalou a fé deste homem. Nada, absolutamente nada. Quando caiu a primeira gota de chuva, a princípio ninguém temeu. Era só uma novidade, a água caindo do céu. As pessoas botavam a mão, iam para a rua, não atentaram para a gravidade do problema que viria. E o que é que aconteceu? O próprio Deus fechou a porta da arca. Não foi Noé que fechou, foi Deus. Deus, de forma sobrenatural, fecha a porta da arca. As águas vão caindo cada vez mais torrencialmente, cada vez mais na quantidade maior, foram subindo. Quando as pessoas viram que a coisa era grave, o desespero foi aumentando, foi tomando conta de todos, mas todos morreram. Nessa época, a população da Terra era de 2 milhões de pessoas. Imagine 2 milhões de pessoas morrendo. Todo o reino animal, tudo morto. Uma tragédia. Por isso que eu digo, a cronologia da tragédia é o tema da mensagem. Hoje, muita gente pergunta, quanto tempo durou o dilúvio, pastor? Outros perguntam, o dilúvio foi localizado, foi naquela região onde Noé morava, ou ele foi um dilúvio que alcançou todos os recantos da terra? Também tem gente que questiona como é que foi colocado na arca tantos animais, pastor? Como é que conviveram juntos animais selvagens, animal não selvagem, animal carnívoro? Como é que foi isso? São perguntas e que nós vamos ter a resposta nesse culto de hoje e no próximo culto também. Pastor Carlos, como é que Noé teve alimentos para alimentar tantos animais? São perguntas pertinentes e nós devemos estar preparados para termos respostas precisas. Não adianta você ficar falando uma coisa que você não domina, que você não maneja bem a palavra. Tem que manejar bem a palavra, porque os ímpios estão prontos para fazer você passar vergonha. Então, fazem chacotas hoje pela nossa fé, como fizeram nessa época aqui com Noé. Mas nós não retrocedemos, nós não deixamos nos abalar, nós cremos. A nossa arca hoje é Jesus. Jesus é a nossa arca. Depois eu vou dizer a você como é que se constrói a arca nos dias de hoje. Então, há uma corrente teológica que diz que o dilúvio foi localizado apenas na região onde Noé morava, onde ele construiu a arca. Há uma outra corrente teológica que defende que o dilúvio foi universal, abrangendo todo o planeta Terra. Mas eu disse ainda há pouco, vou repetir, para essas questões, nós precisamos de respostas concretas. Se possível, com a confirmação científica, que os ímpios gostam muito de pedir. Mas tem comprovação científica? Só acredite se a ciência comprovar. Então, são muitas as perguntas. Alguns querem saber como era a arca. Eu disse aqui no domingo passado que a arca tinha o formato de uma caixa de sapato. Uma coisa retângulo, um retângulo. É isso que se chama? Acho que é. Tipo uma caixa de sapatos. Não tinha nenhuma beleza, não era belo, bonito como os grandes transatlânticos de hoje, porque o importante para Deus é que ela flutuasse. Ela não foi fabricada para Noé colocar os animais dentro dela e fazer um passeio pela face da terra. Então, eu vou falar nessa noite sobre a cronologia do dilúvio. Quanto tempo durou o dilúvio, você sabe? Quanto tempo? 40 dias e 40 noites? Não foi isso não. A maioria das pessoas, inclusive os pastores, afirmam categoricamente que o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Está errado. A coisa não foi tão simples assim. É por isso que nós devemos conferir nas Escrituras para ver se as coisas são de fato da maneira que o pastor está dizendo. Vamos voltar em Gênesis capítulo 7, no livro de Gênesis. Agora pule uma página e entre no capítulo 7, versículo 11 e 12. A cronologia da tragédia. Gênesis 7, versículo 11 e 12, que diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês,
Nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Houve copiosa chuva, choveu torrencialmente durante 40 dias e 40 noites, sem parar, ininterruptamente. Veio água de cima dos céus e águas que estão submersas. Água de tudo quanto é lado. Agora, no capítulo 8 de Gênesis, capítulo 8, versículo 4, o texto diz: no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Presta atenção, até esse dia aqui, já haviam se passado 110 dias. O planeta todo debaixo d'água. E apenas Noé, sua família e aqueles animais que Deus ordenou que eles colocassem dentro da arca. Todo ser vivo que dependia de oxigênio para sobreviver, morreu. Dá para você imaginar como deve ter sido difícil para Noé e sua família? Só água, tudo coberto. Imagine os corpos passando, as águas carregando, defunto de gente, defunto de animal. Uma tragédia, uma grande tragédia. 2 milhões de pessoas mortas. Então, veja, esses 110 dias aqui foram dias muito interessantes. Por que foram muito interessantes? Porque no início choveu copiosamente. O que é copiosamente? Abundantemente. Muita água. Morreu todo mundo afogado. Que tragédia. Só que agora acontece uma coisa muito importante. A arca vinha navegando, já tinham 110 dias que tinha iniciado o dilúvio, e de repente a arca encalha. Deu uma travada brusca, parou. A arca encalhou no alto do Monte Ararat. Isso é uma coisa maravilhosa. No versículo 6, na sequência, o Espírito de Deus diz assim: e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Quando a arca encalhou, ainda não tinha aparecido monte nenhum. Estava tudo debaixo d'água. Não havia nenhum, só se via água para a direita, para a esquerda, na frente, atrás, embaixo, só água. As águas, à medida que os dias foram passando, as águas foram baixando, até que apareceram o cimo dos montes, a parte mais alta dos montes. Então, só no primeiro dia do mês 10º foi que apareceu a parte mais alta dos montes. No primeiro dia do mês 10º, já estamos com 10 meses. Pois bem, agora passam mais 40 dias e os versículos 6 e 7 informam a igreja o seguinte: ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Agora já estamos no mês 11. Se passaram mais 40 dias. Então, 40 dias atrás, Noé já tinha percebido que as águas do dilúvio estavam baixando. Por que ele percebeu que estavam baixando? Porque apareceu o cimo dos montes. Veja que Noé viu o cimo dos montes, mas ele não saiu desesperado, abrindo a porta da arca, já apareceu o cume das montanhas. Não. Ele esperou mais 40 dias. O que é que isso nos mostra? Que quem crê em Deus tem que ter paciência. Tudo é no tempo de Deus, na hora de Deus. Não adianta pressa. Noé não foi precipitado, não saiu da arca desesperado. Ele esperou pacientemente, coisa que poucos sabem fazer nos dias de hoje. Nós vivemos uma geração dos apressados. Hoje é difícil encontrar uma pessoa que seja paciente, que espere em Deus com paciência, que crê que tudo é no tempo dele, não queira se precipitar, não queira ensinar a Deus o que fazer. Deus já sabe tudo. Então Noé, nós somos obrigados a reconhecer, ele era um homem sábio. Ele sabia que não bastava as águas terem baixado. Ele sabia, por ser sábio, que tinha que encontrar um local adequado para estabelecer a sua família em segurança.
Não era sair de qualquer jeito da arca, não era sair precipitadamente. Tinha que esperar para que ele aparecesse um lugar que ele se sentisse seguro, que ele pudesse colocar a sua família ali em segurança, sem correr nenhum risco. Paciência, gente. Muita paciência. E quem é sábio tem paciência. Outra coisa. Ele tinha que prover alimentos para a família dele e para todos os animais que estavam na arca. Ele tinha que prover. Acabou de chover, as águas estavam baixando, mas muita coisa tinha que acontecer. A responsabilidade desse homem era muito grande. Deus havia confiado a este homem a responsabilidade de levar a bom termo uma missão dificílima. Veja a responsabilidade que estava sobre os ombros desse homem. Então, ele soltou um corvo, o corvo ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, até que secaram as águas. Agora, preste atenção. O fato das águas secarem não significa dizer que eles já podiam descer da arca. Não, porque tudo que havia no lado de fora da arca era só lama. Você já teve em algum lugar que tem uma enchente de rio, o rio transbordou? Eu já tive várias vezes. Só fica lama. Às vezes a lama dá 3 metros de altura de lama. Lembra daquela tragédia da represa de... Deixa eu lembrar o nome. Daqui a pouco eu lembro. Veio e fugiu. Uma tragédia que aconteceu em Minas, não foi? Aquela represa que rompeu e depois que passou o corre-corre da tragédia, a lama dava uma altura de 2 metros. Brumadinho? Represa de Brumadinho, já fui informado. Então, não é porque as águas baixaram que estava tudo resolvido. Havia lama. Se sai da arca e pisa na lama, afunda e morria dentro da lama. Por isso que nós temos que entender que tudo tem que ser com paciência. O apressado, diz o ditado popular, come cru e quente. Apressado come cru e quente. Então, tudo que havia ali era lama. Agora, vamos prosseguir aqui com os versículos 8 e 9, que diz assim: Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Você vê, as águas haviam diminuído, mas ainda não havia terra seca. Diminuíram as águas, mas terra seca não tinha ainda. Como a pombinha que Noé soltou não encontrou lugar para pousar o pé, um galho de árvore, onde pudesse construir o seu ninho com segurança, o que ela faz? Ela volta para a arca. Não tinha lugar onde pousar, não tinha lugar onde ficar. O que esse homem aqui fez? Leia os versículos 10 e 12. Diz assim: Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Aqui já estava no dia 18 do 11º mês. É importante essa cronologia. Já haviam se passado 270 dias. Quanto tempo durou o dilúvio? Dizem que foi 40 dias, 40 noites. Não, tem que vir para a Bíblia. Tem que conferir coisas espirituais com espirituais. O que Noé fez quando a pombinha voltou e trouxe um galinho de oliveira novo? O que ele fez? Desceu da arca? Não. Pastor, mas Noé era muito paciente. Se fosse comigo, eu já tinha descido na primeira parada. Pois é, ele teria morrido na lama. Vê o que acontece com quem é apressado? Com quem não tem fé para esperar em Deus, morre afogado na lama. O que esse homem fez? Não desceu da arca. Noé sabia que se já houvesse como aquela pombinha se alimentar, se já houvesse condições de ela construir o seu ninho, morar em segurança, ela não teria voltado para a arca. Ela voltou porque não tinha ainda lugar.
então não podia ainda descer da arca. Essa é a sabedoria do homem de Deus. O que é que esse homem fez? O que é que Noé fez? Espera mais 7 dias. Que paciência, que fé, que repouso em Deus, descansa em Deus. Esperou mais 7 dias, confira no versículo 12. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba outra vez. Ela, porém, já não tornou a ele. Agora a pombinha foi de vez. Já encontrou algum galho de árvore aparecendo, já encontrou algum lugar onde ela pudesse arranjar alimento, construiu o seu ninho, não voltou mais para a arca. Então, versículo 12. Versículo 12 eu acabei de ler. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Irmãos, Noé passou 21 dias observando atentamente todo esse processo, que se manifestava diante dos seus olhos, ele acompanhou tudo. Isso é esperar o tempo de Deus. Aprendam isso. Tudo é no tempo de Deus. Não adianta se apressar, não adianta querer passar na frente, a carroça na frente dos bois, que não funciona. A maioria do povo de Deus, do tempo de hoje, já teria descido da arca há muito tempo. Quando a pombinha voltou com a folha de oliveira, já tinha a maioria dos crentes, já diziam, isso é um sinal de Deus. Ia ser uma confusão dos infernos. É um sinal de Deus. A pombinha voltou com a folhinha de oliveira verde. Deus está mandando a gente descer. Deus está dizendo que já chegou a hora. Ia ser um quebra-pau. Uns diziam que era a hora, outros iam dizer que não era a hora, outros iam dizer que já estava atrasado, outros iam dizer que estava adiantado. Uma confusão sem fim. Esse homem aqui foi sábio. Sábio. Não se precipitou. O que é que ele fez? Fez tudo no tempo de Deus. Diga para o irmão do lado, faça tudo no tempo de Deus. Seja paciente para esperar o tempo de Deus chegar. Agora perceba a consciência que esse homem tinha. Ele sabia que Deus havia lhe dado uma grande responsabilidade. Ele quis agir com sabedoria, ele quis agir com os pés no chão, ele tinha uma família para criar. Tudo isso estava nas costas desse homem. Ele tinha um monte de animais que dariam início a uma nova era no planeta Terra. Era muita responsabilidade, gente. Às vezes a gente reclama de uma responsabilidade pequena que Deus coloca para a gente fazer. Já é uma dificuldade grande, já vem desculpa para cá, desculpa para lá, a pessoa não quer fazer o que Deus está mandando. Imagine se você estivesse no lugar desse homem. 120 anos construindo a arca, com o dinheiro dele. Deve ter contratado pessoas para ajudá-lo. Esse homem não reclama. Esse homem faz tudo com excelência para Deus. Segue à risca as determinações de Deus. Eu pergunto, você que está aqui nessa noite, tem consciência da responsabilidade das coisas que Deus tem colocado na tua mão? Você tem sido um homem paciente, uma mulher paciente, esperando o tempo de Deus para as coisas acontecerem? Tem tido paciência? Ou você é estressadinho? Porque vivemos a época dos apressados. Eu disse um dia desse nas minhas pregações, o WhatsApp, você manda uma mensagem de áudio de 1 minuto. Ele dá condições de quem recebe a mensagem alterar a velocidade. Em vez de ouvir na velocidade normal, ouve numa velocidade maior. Parece um ventríloco. Mas a pessoa entende. Você vê que absurdo não conseguir ouvir uma mensagem de 1 minuto. É a geração de hoje. É a geração de hoje. Então você tem sido paciente, esperando o tempo de Deus. Eu tenho sido. Por exemplo, Deus colocou sobre os meus ombros a responsabilidade de ser líder de um ministério como esse. Deus colocou sobre os meus ombros a responsabilidade de proclamar o evangelho da graça de Deus, contra tudo e contra todos. Eu sou consciente dessa minha responsabilidade. Eu tenho consciência, absoluta consciência, que é uma responsabilidade muito grande. Você que me conhece há esses anos todos,
Você sabe que eu nunca faltei cultos, a não ser por motivo de doença. E tem que ser uma doença que me deixe de cama. Porque se for coisa boba, não deixa não. Eu não falto cultos. Eu faço a obra de Deus com esmero, com excelência. Eu me sacrifico. Eu gasto a minha vida. Eu prego a verdade da Bíblia, sabendo que vou ser perseguido, sabendo que vou ser chamado de herege, sabendo das consequências. Tudo isso eu tenho consciência. Foi uma responsabilidade que Deus colocou sobre os meus ombros, eu não pedi. Agora, em toda essa história de Noé, nós vemos um homem sábio, um homem temente a Deus, um homem obediente, um homem de uma fé não fingida e que serve de exemplo para mim e para você. Esse homem aqui serve de exemplo para todos nós. Porque quando nós agimos conforme a sabedoria que vem de Deus, nós temos condições de tomar decisões certas. Quando você age com a sabedoria de Deus, você nunca vai errar nas suas decisões. E se errar, Deus conserta, porque você não errou com dolo. Então tem que ter sabedoria divina. Pastor Carlos, e como é que eu faço para ter sabedoria de Deus? Eu vou deixar Deus te responder. Abra na Epístola de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Ele diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quer ter sabedoria de Deus? Peça a Deus, com fé, com certeza que Deus vai te dar. Deus não jamais nega sabedoria a quem pede com fé. Ele vai te conceder essa sabedoria, como ele concedeu a Noé. Agora vamos voltar a Gênesis capítulo 8, versículo 13. Gênesis 8, capítulo 8, versículo 13. Vou ler, tá, meu irmão? Encontraram? Pode procurar com calma. Não tem pressa. Temos pressa para chegar, não temos pressa para sair. Posso ler agora? Então lá vai. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Até aqui se passaram 31 dias, desde que aquela pombinha que Noé soltou, voltou com a folha de oliveira nova no bico. Desde o dia que a pombinha voltou, haviam se passado 36 dias. No total, já haviam se passado 313 dias de dilúvio. 313 dias. Eu chamo a atenção para você, para a cautela desse homem, para a paciência desse homem. Às vezes nós somos muito impacientes, muito apressados, e aí as coisas desgringolam de vez. Tem que ter paciência. Tem que esperar o tempo certo. Deus não faz nada fora de tempo. Às vezes diz assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Que mentira é essa? Deus escreve certo por linhas certas. Por linhas certas. Agora você tem que ser paciente. Não adianta se estressar, não adianta se apressar, porque aí vai tudo por água abaixo. Se você não tiver paciência para esperar em Deus, as coisas não vão correr bem para o teu lado. No versículo 14 diz assim: e aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. É interessante, né? O velhinho Noé, mesmo vendo a terra seca, não desceu da arca. Olha que prudência, que cautela. Ele só desceu da arca quando ouviu a voz de Deus. Pastor, mas está na Bíblia? Está. Olha aí o versículo 15 a 19. O versículo 15 a 19, desse mesmo capítulo que nós estamos lendo. Ele só desceu quando ouviu Deus falar com ele. Então, disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos,
para que povoe a terra, sejam fecundos e nela se multiplique. Continuando. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Meus irmãos, Igreja Santa de Jesus Cristo, foram 371 dias que se passaram desde que Noé entrou na arca até esse momento aqui. Um total de 53 semanas. Pasmem, 53 semanas dentro de um caixote de madeira, tipo um caixote, de um tamanho enorme. É muito tempo. Foram 150 dias de inundação, 150 dias água caindo, água subindo, água tudo quanto é lado, e 221 dias de escoamento. É muito tempo, muita coisa. Noé não retrocedeu, Noé não reclamou, Noé não murmurou. Pelo contrário, Noé demonstra gratidão a Deus. Você sabe qual foi a primeira coisa que Noé fez ao sair da arca? Primeira coisa que esse homem fez, construir um altar para fazer uma oferta de gratidão ao Senhor. Primeira coisa que Noé fez. Eu conheço gente que, se estivesse no lugar de Noé, a primeira coisa que ia fazer, o que é que eu posso fazer para ganhar dinheiro? O que é que tem aqui que eu possa iniciar um comércio? Como é que eu posso fazer alguma coisa para faturar uma grana? Esse homem não pensou nisso. Ele pensou em agradecer a Deus. Agora, vamos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pastor Carlos, como é que soltou os animais todos e um não atacou o outro? Imagina o leão, o tigre, o hipopótamo, o elefante, a girafa. Calma. Na mensagem que eu vou trazer no próximo culto, que eu ainda não sei quando vai ser, se vai ser terça, se vai ser quinta, se vai ser domingo ou de manhã ou à noite. Você vai ter resposta para tudo isso. Você vai saber como os animais chegaram até Noé, como é que ele fez para colocar todos eles dentro da arca, como é que coube esses animais todos, como é que o leão não atacou as ovelhas. E leão é um animal selvagem. Vamos ver tudo isso. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Você sabe o que é Deus escolher um homem, mandar esse homem que nunca construiu nada, que era um fazendeiro, a única coisa que ele sabia era cuidar do gado, cuidar da plantação, da lavoura, e Deus chama esse homem e manda ele construir uma arca. Esse homem não entendia de cálculo estrutural, esse homem não entendia de momento tensor, momento de inércia, resistência de materiais, coisas que os engenheiros navais entendem. Tudo que é feito na engenharia naval, construção de submarino, construção de navios grandes, pequenos, médios, tudo é feito com muito cálculo. Noé não entendia nada disso. E Deus disse, pois você vai construir para mim uma arca. Sabe qual é a lição que eu vejo aqui? É que Deus testa a nossa fé pedindo coisas que nós, humanamente falando, não teríamos condições de fazer. Foi o que ele fez com Noé. Noé deu o jeito dele. A verdade é que, debaixo de pau e pedra, a arca ficou pronta, conforme Deus orientara Noé. Eu creio assim, meu irmão. Tudo é pela fé. Missão dada, missão cumprida. Porque hoje, eu disse ainda há pouco, você escolhe uma pessoa que se diz crente. Não estou falando em relação à nossa igreja, não. Estou falando a toda igreja no mundo inteiro. Dá para você fazer um barquinho de papel para mim? Ah, pastor, não tem um jeito para isso, não. Ah, eu estou sem tempo. Para construir um barquinho de papel, arrancar uma folha de um caderno, dobrar aquele barquinho que a gente fazia no colégio. Quando chovia, que ficava aquela água corrente na rua, a gente soltava o barquinho era levado pela correnteza das águas. Agora imagine, hoje, se Deus escolhesse alguém
e mandasse a pessoa construir uma arca. Para construir um barquinho de papel, já vem com 1000 desculpas. Não, pastor, eu não tenho habilidade, eu bem que gostaria de fazer, mas eu não sei. Noé também não sabia, mas deu o jeito dele. Eu não tenho jeito para trabalhos manuais, isso aí é muito difícil, não tenho condições, não tenho nem caderno em casa, pastor. É triste. O curioso é que ainda teve um agravante. Qual foi o agravante? Deus disse para Noé: eu vou fazer chover sobre a terra. O problema é que ninguém sabia o que era chuva. Nunca havia chovido sobre a terra. Pela primeira vez choveu. Só havia um tipo de clima no planeta inteiro. De manhã e à tardinha, uma neblina molhava a terra. Chuva nunca tinha chovido. Como é que você agiria se Deus pedisse a você uma coisa que você nem sabia o que era? Olha que coisa interessante. Como é que Deus nos ensina para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente pare de criancice espiritual. Nunca ninguém havia visto chuva. Noé não teve curiosidade em saber o que era chuva. Ele não perguntou: Deus, dá licença, o que é chuva? Eu nunca vi chuva. Não sei. Deus vai lhe dizer: não interessa, estou dizendo a você que vai chover. Na hora você vai saber. Não perguntou nada. Simplesmente se lançou pela fé para executar a missão dada por Deus. Leva 120 anos construindo a arca, anunciando o juízo de Deus sobre a terra, conclamando as pessoas ao arrependimento, e todo mundo leva na gozação esse homem. Como eu disse ainda há pouco, nessa época aqui, a população da terra era de 2 bilhões de pessoas. A parentela de Noé era muito grande, muito. Tinha muitos parentes, era uma família grandiosa, uma parentela muito grande. Apenas ele, sua mulher, seus 3 filhos e suas 3 noras. Mas ninguém creu. Mas ninguém confiou no que Noé dizia. Ninguém acreditou no que esse homem pregava. Ninguém. Nem a parentela dele. Todo mundo morreu afogado. Não é diferente hoje. Que a arca é o Senhor Jesus Cristo. Poucos creem em vida eterna. Poucos creem nos dias de hoje em condenação eterna. Você pensa que esse oba-oba que a gente vê aí nas igrejas pentecostais e nas igrejas tradicionais, que isso é sinal de fé? A pessoa sai rodopiando igual peão, pulando, gemendo, gritando, subindo num pau de sebo, dizendo que é o Espírito Santo. Outro sai marchando, dizendo que está marchando para Jesus, que é o Espírito de Deus. Você acha que isso aí é fé? A verdade é que não se dá a mínima para Deus. Está aí o mundo mergulhado na idolatria, na feitiçaria, nas bebedices, nas drogas, na depravação, no homossexualismo. Ninguém dá a mínima para Deus. Ninguém. É bebedice para cá, bebedice para lá. Ninguém quer saber de Deus. Ninguém quer saber da verdade. Eles zombam quando você fala em céu e inferno, em salvação eterna e condenação eterna. É alvo de gozação. Ninguém acreditou quando Noé falou: olha, vocês consertem a vida de vocês. O Senhor disse que a depravação está muito grande, para vocês pararem com isso. Vai haver consequência. Todo mundo ria. Que consequência, Noé? Cadê Deus? Cadê que eu olho e não vejo esse Deus nunca? Você está delirando, Noé. Esse velhinho deve estar com Alzheimer. É diferente hoje? Não. Zombam se você terça-feira à noite está na igreja. Zombam se você vem quinta-feira à noite. Zombam se você vem domingo de manhã. E zombam mais ainda se você volta domingo à noite. A tua própria parentela. Quantas pessoas da tua família, dos teus parentes, você já falou dessas verdades da graça, convidou-os para vir à igreja? Ele disse: ah, não, é longe. Quando eu tiver com um tempinho eu vou. Quantos? Muitos, não é verdade? Fizeram a mesma coisa com Noé.
O teu vizinho vê você sair domingo de manhã para a igreja, quando você volta para casa, almoça, e 3h30, 4 horas está voltando para a igreja, ele diz assim, mas tu vai para a igreja de novo? Ah, mulher, isso é fanatismo. Ah, macho velho, como diz o cearense, isso é fanatismo. Chamam de fanático. Acho que nós somos fanáticos religiosos. Quando guardamos o dia do Senhor, que é hoje, domingo, você tem guardado o dia do Senhor? O dia do Senhor, Deus criou o mundo e no 6º dia Deus descansou. Em 6 dias. No 7º dia Deus descansou de toda a sua obra. Não fez mais nada. E eu disse, esse 7º dia é dedicado a Deus. Não é para fazer nada. Domingo não é dia de visitar parentes, de visitar amigos. Não é dia de ir para o hospital visitar doentes. Domingo é o dia do Senhor. Não é dia de ficar em casa, de frente da televisão, assistindo a final do campeonato cearense, ao invés de vir para a igreja. Domingo é o dia do Senhor. Cessou toda a sua obra. O Senhor não fez nada no 7º dia. Deixou para que nós também tivéssemos o 7º dia, honrássemos o 7º dia. Você tem guardado o dia do Senhor? Você esteve na igreja hoje pela manhã? Você lembra o que foi pregado hoje de manhã? Então, Noé não sabia o que era chuva, mas ele creu obstinadamente que choveria. Por que ele creu obstinadamente que choveria? Porque Deus falou. Nós temos que crer obstinadamente no que Deus fala. Irmãos, creiam no que Deus fala, creiam na palavra de Deus. Quando Deus diz, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, creia nisso em nome de Jesus. Ele está com você todos os dias. Pastor, mas eu estou enfrentando uma luta muito grande, pastor. Deus está com você todos os dias dessa luta. Ele sabe o dia que a luta começou, ele sabe o dia que a luta deve terminar. Creia nisso. Essa arca aqui tinha 300 côvados de extensão. 3 andares de altura. Noé não retrucou Deus. Ele não disse, Senhor, para que 3 andares? Para que uma coisa tão grande? Dá para ser a metade, não? Vai custar menos sacrifício, menos tempo de trabalho. Ele não contesta Deus, ele não discute com Deus, ele não retruca Deus, ele faz tudo conforme Deus determinou. Como tem gente que questiona Deus. Deixa eu perguntar para você. Você tem feito aquilo que Deus manda? Faça uma reflexão agora. Você que está aqui nessa noite, os irmãos de Recife, os irmãos de Natal, os irmãos de Fortaleza, você tem feito aquilo que Deus manda? Você tem obedecido os mandamentos de Deus? Tem obedecido? Maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, sede submissas ao vosso marido como ao Senhor. Isso é mandamento. Filhos, honrai pai e mãe. Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe. Você tem honrado a Deus, você tem cumprido os mandamentos, tem congregado. O Senhor diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Aliás, um péssimo costume. Eu não entendo o que é que a pessoa possa ter de mais importante para fazer no dia de culto do que estar no culto. Eu não tenho nada mais importante no dia de fazer minha pregação do que o dia de fazer a pregação. Não tem compromisso que me tire. Não tem compromisso que me atrapalhe. A prioridade absoluta na minha vida é Deus. A maioria do povo de Deus não faz as coisas como Deus manda. Às vezes a sensação que dá é que a pessoa é que é Deus e Deus é que é a pessoa. Como é que é isso, pastor? Às vezes a sensação que dá é que a pessoa quer Deus e Deus é que é servo. É Deus é que serve. Só quer Deus para servir. Nunca quer servir a Deus. Olha, servo é para servir. Não importa o dia, não importa a hora, não importa o lugar, não importa se está sol, não importa se está chuva, não importa nada. É para servir. Eu sirvo a Deus. E digo para você com toda a certeza da minha alma. Não é vanglória, não é soberba,
Pode existir pastor nesse mundo tão dedicado a Deus como eu sou dedicado, mas eu não aceito que tenha pastor mais dedicado do que eu. Não aceito. Você sabe do meu drama, que eu passei com problema de doença e ainda estou lutando. Uma fadiga crônica, que é uma das doenças mais difíceis de debelar, dito pela ciência dos médicos americanos. Você tem acompanhado a minha luta. Está aqui eu com dor no corpo, dor muscular, enrijecimento, um sofrimento atroz, mas foi só Deus me dar uma chance, eu agarrei com unhas e dentes. Senhor, me dê uma chance de eu voltar a pregar. Eu quero pregar, eu preciso fazer a tua obra. Eu vejo gente que fica arranjando desculpa para não pregar. É a coisa mais sublime, é a coisa mais importante que você pode fazer na tua vida, é você pregar. Se Deus escolheu você para pregar, você deve se sentir um privilegiado. Você deve se sentir uma pessoa especial para Deus. Então eu aceito que tenha pastor que seja tão dedicado quanto eu sou. Mas não aceito que tenha pastor que seja mais dedicado do que eu sou. E vocês têm acompanhado, vocês têm visto. Então, meus irmãos, Igreja de Jesus, a arca hoje é construída mediante a obediência. Isso que eu já falei agora. Quem constrói a sua arca, que é Jesus, é obediente. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu as conheço, elas me seguem. Isso é ovelha. Isso é ser obediente a Deus. Por que é que você está hoje à noite aqui na igreja? É pelos meus belos olhos? E nada, já foi o tempo. Isso aí era quando eu tinha meus 20 anos, tinha belos olhos. Hoje a idade já está aparecendo e rápido. Será pelos belos olhos do pastor Rodrigo? Com essa barba do Ramais? Será que é pelos belos olhos do pastor Hermes? Sem dúvida que não. Você está aqui porque você é obediente, porque você leva Deus a sério, porque você sabe da responsabilidade que Deus colocou sobre os teus ombros. E quem não obedece é porque não é ovelha, não é predestinado. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouve, obedece. Menino, faz o que teu pai está dizendo. Você não está ouvindo o que eu estou falando? Você não está ouvindo o que eu estou mandando? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, obedece a minha voz. Faz o que eu mando. Não discute com Deus. Aceita as coisas conforme Deus determina. Não fica procurando desculpa. Às vezes são desculpas esfarrapadas, que ofendem a Deus. Então, o recado de Deus nessa noite para todos nós é que nós devemos velar pela obediência ao Senhor. Devemos dar prioridade a obedecer ao Senhor, a fazer aquilo que Deus manda. Eu falei já há um tempo atrás, quando eu saí da seita universal, eu não queria mais vir a Fortaleza nem a passeio, porque fizeram tanta safadeza comigo, tanta injustiça, tanta calúnia, tanta difamação, que eu fiquei traumatizado com um lugar, que não tem nada a ver a cidade com o que fizeram. Mas eu pensava assim, eu não quero passar em Fortaleza, mas nem de avião. No dia que Deus inquietou e disse: eu quero que você abra um templo lá em Fortaleza. Eu não tinha vontade de vir para Fortaleza. Eu não queria vir. Eu estava com trauma. Quando eu pensava em Fortaleza, vinha tudo de volta à minha memória do que eu tinha passado. As lágrimas que eu derramei, as humilhações que eu passei. Mas quando Deus falou, eu digo: eu não quero ir, mas já que Deus está determinando, eu vou. E está aí hoje o nosso trabalho. Leve isso a sério, porque esse é o recado que Deus tem nessa noite para cada um de vocês. E que tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória de Deus.